Se de fato vivemos em um universo sem Deus e somos produtos de um processo darwiniano, qual é a base para a compaixão? Acho que se pode dar duas respostas diferentes para isso, na verdade, e ambas são possíveis. Uma delas é simplesmente que evoluímos para ter compaixão, que somos seres empáticos, talvez porque somos seres sociais e nos saímos melhor cuidando uns dos outros. Por isso, nos importamos emocionalmente, e há muitas evidências psicológicas sobre isso. Podemos argumentar, e creio que isso responde à afirmação de Dinesh, de que não há moralidade objetiva sem Deus. Também poderíamos argumentar que é porque somos capazes de raciocinar, que somos capazes de perceber que os interesses dos outros são como os nossos. Então eu sei que eu sofro, e sei que eu odeio isso. Por exemplo, se eu estou deitado ali com dor, doente, incapaz de me ajudar. Então vejo outra pessoa, certo? Obviamente, sou como o bom samaritano, se preferir. Eu vejo outra pessoa doente e com dor. Então eu penso, eles devem estar sofrendo como eu estaria. Eu odiaria se eu estivesse nessa situação. Posso ajudar e dar um pouco de dinheiro, pois tenho de sobra. Posso levá-los à pousada, seja o que for, e ajudá-los sem grande custo para mim. Por que não faria isso? Não acho que seja necessário acreditar em Deus para adotar esse ponto de vista. Podemos pensar assim por sermos seres racionais, capazes de se colocar no lugar dos outros. Bem, se existisse um Deus e se ele tivesse revelado sua vontade sobre o que é certo ou errado de forma clara e indiscutível, Em uma linguagem aceitável para todos nós. Então talvez você pudesse seguir essa linha. Então talvez você pudesse dizer, Deus realmente revelou para nós o que é certo ou errado. Mas ele não fez isso. É bastante extraordinário como as pessoas religiosas frequentemente se referem a algum texto sagrado como se fosse a fonte de todo o conhecimento moral. E então ignoram metade, a metade inconveniente, é claro, do que ele realmente diz. E temos muitos exemplos disso no mundo cristão hoje em dia, inclusive neste país. Ou estamos vivendo em uma sociedade na qual a maioria das pessoas, de qualquer forma, diz que é cristã. E mesmo assim, ignoram a insistência repetida de Jesus nos evangelhos de que todos, especialmente os ricos, devem dar aos pobres. Você se lembra dessa parte? Você se lembra quando ele disse ao homem rico, venda todos os seus bens e dê aos pobres? Se você não entendeu, ele disse que é tão difícil para um rico entrar no céu quanto um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Parece que não é uma boa ideia continuar rico se você quer ir para o céu, não é? No entanto, ainda há muitos cristãos ricos neste país. Essa parte do evangelho, eles não parecem querer seguir, assim como outros mandamentos do mesmo contexto. Ele incentivou quem faz festas a convidar pobres, aleijados, coxos e cegos. A maioria de vocês provavelmente teve um banquete na última quinta-feira. Levantem a mão aqueles que convidaram os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Não vejo muitas mãos, apenas uma ou duas. Muito bom, parabéns, excelente. É bom ver isso! Mas há cerca de 800 pessoas nesta sala, e eu vi uma dúzia de mãos, talvez. Então, acho que na verdade não estamos recebendo nossa orientação. Muitos cristãos seguem apenas partes da Bíblia, escolhendo seletivamente o que praticar. Considere o que Jesus teria dito sobre o divórcio. O divórcio, ele disse, ou é simplesmente errado em qualquer circunstância, dependendo de qual parte dos evangelhos você lê, ou só é permitido em caso de adultério. Não há muitos cristãos, há alguns, mas não há muitos cristãos que seguem isso. Poucos ainda pensam que casar com uma mulher divorciada é adultério. Não conheço muitos cristãos que recusam casar com divorciadas. Não com um homem divorciado, ao que parece. Não sei ao certo qual é a base dessa distinção. Por outro lado, os cristãos neste país parecem achar que recebem muita orientação de Deus e do cristianismo, sobre opiniões a respeito do aborto, sobre a obtenção de células-tronco a partir de embriões, sobre a homossexualidade. De qualquer forma,
Não há orientação clara nos Evangelhos, no Novo Testamento, sobre isso. As pessoas podem dizer: bem, não é só o Novo Testamento. Nós recorremos ao Antigo Testamento também. Mas, quando você vai ao Antigo Testamento, encontra muitas coisas impressionantes que Deus supostamente disse e ordenou. E o seu trabalho de decidir quais delas você quer seguir fica mais difícil do que nunca. Por exemplo, Deus apoia abertamente o genocídio no Antigo Testamento. Provavelmente não é uma passagem muito lida na igreja, mas veja, Números 31, onde Deus ordena aos israelitas que executem sua vingança contra os midianitas. E quando eles vão até lá, destroem as aldeias, matam o gado e massacram os homens, eles trazem de volta para Moisés as mulheres e as crianças. E Moisés fica irritado. Moisés perguntou: por que pouparam mulheres e crianças? Vão e matem todos eles. Vão e matem todas as mulheres que tiveram relações sexuais com homens e matem todos os meninos. Mas as meninas que não conheceram homens, guardem-nas para vocês. É daí que você quer tirar sua orientação moral? Acho que não. As escrituras que temos não servem como guia para o pensamento moral. Se quisermos usá-las, temos de recorrer ao nosso próprio julgamento. Temos de decidir por nós mesmos o que é certo e o que é errado. É isso que fazemos, seja vendo as Escrituras como texto sagrado ou só como obra literária para discutir e refletir. Quero abordar, porém, o ponto que John levantou tanto em suas observações iniciais quanto agora. O cristianismo se baseia em um fato histórico, a ressurreição de Jesus. A evidência para esse fato histórico é extremamente frágil. Esse é o problema de tentar se apoiar nisso. Não temos nenhum documento contemporâneo que ateste isso. Sabemos, por meio da crítica bíblica e de novos estudos, que os chamados evangelhos que lemos foram escritos consideravelmente depois disso. Eles podem ter uma fonte anterior, às vezes chamada de quê? Mas essa também foi escrita pelo menos uma geração depois disso. Então, a ideia de que Jesus ressuscitou é algo que, você sabe, estava presente na literatura e que foi escrito muitos anos depois pelos cristãos. Mas é claro, sabemos que existem muitas tradições religiosas diversas que fazem todo tipo de afirmações sobre fatos históricos. E a ideia de um Deus que ressuscita, que volta à vida, também não é exclusiva do cristianismo. Encontramos isso em outras tradições antropológicas e em tradições da época. Portanto, acho que basear-se muito nessa afirmação como um fato histórico é algo extremamente frágil. E especialmente porque isso parece violar todas as leis da natureza que conhecemos e entendemos, precisaríamos de evidências particularmente fortes para acreditar nisso. O filósofo David Hume argumentou que, para crer em milagres, seriam necessárias evidências extraordinárias, mas ele achava que nunca seria possível obtê-las. Não diria que esse tipo de evidência nunca poderia existir. Eu não diria que é inconcebível que pudessem existir eventos tão bem documentados e testemunhados que, mesmo parecendo ir contra todas as leis da natureza que conhecemos, ainda assim você acreditaria neles. Mas certamente a ideia de que Jesus ressuscitou dos mortos não é algo que possamos afirmar ser bem conhecido. Na verdade, eu diria que praticamente não há fatos sobre a vida de Jesus que você possa realmente considerar como bem conhecidos e bem documentados. Mas isso provavelmente nos levaria longe demais. Pelo menos essa afirmação histórica central, eu acho que é algo em que você realmente já precisa ser um crente com fé para dizer: é nisso que vou basear minha crença. Apesar de tantas outras tradições religiosas afirmarem coisas incríveis. Me parece que outro argumento poderoso contra qualquer religião em particular, incluindo o cristianismo, incluindo o monoteísmo, é esse. Se olharmos para os fatos sociologicamente, sabemos que a probabilidade de ser um cristão crente, é esmagadoramente maior. Se você fosse filho de pais cristãos ou crescesse em uma sociedade cristã,
E se você fosse filho de pais muçulmanos e crescesse na Arábia Saudita, é esmagadoramente provável que você teria sido muçulmano. E podemos dizer o mesmo sobre outras religiões. Isso, eu acho, torna mais difícil de acreditar. Não, repito, não é impossível, mas torna mais difícil de acreditar, de ter confiança na sua crença em qualquer religião específica. Porque parece que fatores sociológicos têm uma influência tão poderosa. Em vez de apenas analisar evidências e argumentos para concluir qual religião é verdadeira.